Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como a gente tinha combinado, eu preparei aqui essa apresentação breve com algumas noções básicas do processo de neurulação. O processo de neurulação, ele começa a acontecer ali na terceira semana de gestação, junto com a gastrulação, e vai se estender até o final da quarta semana. Durante essa neurulação, a gente vai ter a formação de um tubo neural, que vai dar origem basicamente ao sistema nervoso central, e a gente também vai ter a formação das cristas neurais. E as células dessas cristas neurais vão dar origem ao sistema nervoso periférico, basicamente. Então vamos lá para os eventos principais da neurulação. E aqui, pessoal, eu quero que vocês fiquem, tragam para a mente de vocês aquele conceito de concomitância que a gente tratou na última aula, né? Não esquecendo que os eventos embrionários, eles acontecem se sobrepondo, acontecem numa escala de tempo que se sobrepõe. Então, esses eventos principais aqui da neurulação não são diferentes disso. Então, a gente vai ver, na verdade, rever um pouquinho do que a gente falou na aula passada sobre a indução neural e a formação da placa neural. A gente vai falar da modelagem dessa placa. A gente vai falar também do dobramento dessa placa, do fechamento do sulco neural e, por fim, do fechamento dos neuróporos. E aqui, como referência, eu usei o Embriologia Humana, do Larsen, que é sensacional nessa parte, e também o Embriologia Clínica, do Moore. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, na terceira semana de gestação, a gente tem o início do processo de gastrulação, a formação da linha primitiva, a formação do nó primitivo, e a gente viu que a partir do nó primitivo, algumas células começam a migrar para formar a notocorda. Tá? E enquanto essa notocorda está sendo formada, essas células aqui que constituem a futura notocorda, iniciam também um processo que a gente chama de indução neural. O que é essa indução neural? Basicamente, essas células da notocorda vão induzir a diferenciação do ectoderma sobreadjacente, o ectoderma que está em cima, diretamente em cima dessa notocorda em formação. E o que vai acontecer então? Essas células aqui do ectoderma vão perder aquele formato mais cúbico que elas apresentam e vão se tornar células muito altas, tá? Células poliédricas muito altas. Então ela vai ser de fácil identificação aqui no nosso embrião. Essa daqui é aquela vista dorsal do embrião que a gente já está acostumado, né? Isso aqui em azul é o ectoderma. E aqui, diferenciado, a gente tem a placa neural. Essa notocorda ela vai crescer até ali a altura da membrana bucofaríngea. Tá? E vai continuar crescendo ao longo do seu eixo, tá? E, juntamente com isso, vai crescendo também a área de placa neural. Esse ectoderma modificado que fica sobreadjacente à notocorda, a gente chama de placa neural. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. A indução neural é promovida então pela notocorda, ela vai provocar o espessamento desse ectoderma, como a gente pode ver aqui nessa figura de microscopia eletrônica. A gente vê o ectoderma aqui mais baixo, e quando a gente chega nessa região aqui da placa neural, a gente vê que esse ectoderma ele já se espessou bastante, tá? Esse N aqui, pessoal, é de notocorda, aqui o E de endoderma, o M de mesoderma e esse SE aqui de ectoderma. Então a notocorda começa a crescer de tamanho, né? Aqui migrando pela fosseta primitiva, e vai induzir a formação desse epitélio mais alto aqui que vai compor a placa neural. Essa visão aqui a gente está também uma visão dorsal, está mostrando aqui uma parte do âmnion. Né? Aqui já está mostrando uma estrutura que a gente vai falar mais na frente, que é o sulco neural, mas a ideia aqui é mostrar que é a partir do nó primitivo que a gente vai ter a formação do ectoderma neural, tá? Que vai compor então
a placa neural. Bom, com a placa neural em formação, a gente vai começar a ter a modelagem dela. E o que é essa modelagem? Vai acontecer um alargamento cranial, como a gente pode ver aqui nessa figura, e vai acontecer também o crescimento caudal. Essa parte mais larga, essa porção mais cranial, é a porção que vai dar origem ao encéfalo, sendo que essa parte mais baixa, né, mais curta, não mais curta, perdão, né, mas menos larga, mais estreita, vai dar origem à medula. Aqui a gente tem essa microscopia eletrônica de varredura mostrando justamente, né, como a gente está indicando aqui com o pointer, essas partes mais salientes, né, mais alargadas do ectodermo neural. Aqui a gente vai ver a estrutura que a gente vai discutir no próximo slide, que é o sulco neural. E aqui no finalzinho a gente vê também um remanescente da linha primitiva com o seu sulco primitivo. Então, a modelagem da placa neural vai ser o seu alargamento cranial e o seu crescimento caudal. E aí, depois que essa placa neural já atingiu um determinado tamanho, que ela está crescendo, essa placa vai começar a dobrar. E o dobramento dessa placa vai fazer com que apareça algumas formações celulares que a gente chama de pregas neurais ou dobras neurais. E a gente pode ver aqui nessa figura, nessa foto de microscopia eletrônica de varredura, essa grande dobra que está aqui, esse NF, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Tá? E esse dobramento vai acontecer em torno de um eixo, tá? Que é esse eixo aqui, que é esse ponto de dobra, que fica logo acima da notocorda. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação dessas dobras, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, e a gente vai ter, então, o aparecimento de uma estrutura que a gente chama de sulco neural. Tá? E aqui a gente tem a nossa notocorda logo embaixo. Tá? Então, recapitulando, a gente tem a formação dessas pregas ou dobras neurais, a gente vai ter uma elevação dorsal, tá? Ou seja, vai para cima, tá? Da altura do ectoderma, dessas pregas neurais. Essas pregas neurais elas se dobram em um ponto de articulação, chamado de ponto de articulação mediano, e essa dobra vai fazer com que apareça um sulco, que a gente chama de sulco neural. E aí, com o aparecimento do sulco neural, essas regiões de dobras começam a se fundir. E essa ligação entre essas duas pregas, né, da direita e da esquerda, entre essas duas dobras, vai provocar o fechamento do sulco neural. Esse fechamento do sulco neural em humanos começa ali na porção mais cranial. A gente pode ver aqui na microscopia eletrônica de varredura, né, essa região aqui já fechada, e com o início do fechamento, vai surgir, consequentemente, dois poros. O poro aqui na região cranial, tá, um neuróporo cranial, e o neuróporo caudal. E essa linha que ela vai se fechando como se estivesse passando um zíper aqui, tanto em direção caudal, tá, quanto na direção cranial. Aqui a gente pode ver se a gente fazer esse corte aqui onde tem essa linha pontilhada, a gente vai ver essa estrutura aqui. A gente vai ver um tubo neural, tudo bem? Então, depois que se fecha e que se desprende do ectoderma sobrejacente, a gente vai ter a formação do tubo neural. Aqui, ladeando o tubo neural, a gente tem o mesoderma intraembrionário. Embaixo do tubo neural, a gente tem a notocorda. E embaixo, mais embaixo, aqui onde eu estou passando o cursor agora, a gente tem o endoderma embrionário. E aqui em cima, a gente vai ter o nosso ectoderma. E a dinâmica desse fechamento é a seguinte.
Tá? A gente tem aqui primeiro, né, a formação desse sulco neural, né, por causa das dobras, né, por causa dessas pregas neurais. Existe também um grupo bem particular de células presentes aqui adjacentemente a essas pregas neurais. E a gente vai ter a aproximação das pregas e a aproximação, consequentemente, do ectoderma, né, da superfície. E a gente vai ter, logo em seguida, o fechamento e o desprendimento de duas estruturas. Uma delas é o tubo neural. A outra estrutura, perdão, vai ser formada por essas células neurais que ficam adjacente aqui às pregas. Essas células que também vão se desligar do ectoderma e vão ficar aqui, em um primeiro momento, né, em cima, né, dorsalmente localizados ao tubo neural, são as células que compõem essa estrutura que agora é única, que é chamada de crista neural. Essa crista neural, então, vai se separar em duas, essas células vão migrar aqui lateralmente ao tubo neural, né, formando então duas cristas neurais. Os fechamentos dos neuróporos é o evento final da neurulação. Aqui, nessa figura onde eu estou passando o cursor, a gente tem o início daquele fechamento, e aqui no finalzinho a gente tem, nessa figura aqui de baixo, a gente já tem um finalzinho, tá, do fechamento dos neuróporos. Aqui o neuróporo caudal e aqui o cranial. Tudo bem? Então, lá no finalzinho da quarta semana, essas duas estruturas vão se fechar. E vai acontecer também o dobramento do embrião e tudo mais, que a gente vai discutir em aulas posteriores. Então, a gente teve a formação das cristas neurais e do tubo neural. O que cada uma dessas estruturas vão formar? Bom, os derivados do tubo neural compreendem aqui o encéfalo e as suas porções, prosencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo, a medula espinhal, os neurônios motores, os gliócitos do sistema nervoso central, que vocês vão aprender em histologia, os astrócitos, os oligodendrócitos, também as células ependimárias, né, que são as células que revestem os ventrículos e o canal central da medula. Já os derivados das células da crista neural são, no sistema nervoso periférico, os gânglios sensitivos, os gânglios autônomos, simpáticos e parasimpáticos. As células de Chivan são muito importantes na formação da baía de mielina, que também é muito importante para a condução do impulso nervoso. Vocês também vão aprender histologia. Células satélites de gânglios nervosos e outras estruturas também, como as células da medula da adrenal, que são responsáveis pela secreção de adrenalina e noradrenalina. Melanócitos, que são as células pigmentosas da pele, o tecido conjuntivo da cabeça e do pescoço, cartilagens e ossos da face, por exemplo, os ossos do crânio anterior. A gente vai ver também derivados do arco faríngeo, como a cartilagem do primeiro e do segundo, dos primeiro e segundos arco faríngeos, e algumas células do coração, como a célula do tronco arterial e do septo aórtico pulmonar. Pessoal, é basicamente isso, esse fenômeno, tá? Então, o que a gente vê aqui é realmente uma noção básica, e qualquer dúvida, vocês, por favor, me perguntem pessoalmente ou mandem aí no fórum. E a gente se vê na próxima aula. Grande abraço.